que momentos são estes e que série é esta? Será que eu sou a única que ando completamente viciada e completamente doida? No final de 2025 aconteceu algo improvável. Uma pequena série canadiana de baixo orçamento, que podia perfeitamente ter passado despercebida, tornou-se tema de conversa em todo o mundo. Não sei o que é de fazer à minha vida, porque efetivamente eu só penso nestes dois. Eu acordo a pensar nesta série, eu vou dormir a pensar nesta série. O sucesso apanhou todos de surpresa, incluindo o próprio elenco e a HBO, que acabou por comprar os direitos de transmissão internacional. Como assim, com apenas 6 episódios, nós temos arcos de personagem tão bons? Por favor, venha a segunda season, por favor, eu preciso muito. A série chama-se Hitler Rivalry. Rivalry. Vou tentar dizer isto bem. 6 episódios que contam a história de 2 atletas de hóquei no gelo, rivais dentro do ringue, que dão por si profundamente atraídos um pelo outro. Shane Hollander, I wanted to introduce myself. Okay. And Russia's Ilya Rosanov. A série estreou-se no final de novembro e inicialmente o alcance foi modesto, mas a cada semana surgiam mais curiosos e Hitler Rivalry acabou por se tornar a produção externa à HBO mais vista da história da plataforma. Homens queer, mulheres e até homens heterossexuais vibraram com a história. Hudson, welcome to the show, Heated Rivalry. Yes. Parte do encanto veio também dos protagonistas, Hudson Williams e Connor Story, que antes do casting trabalhavam como empregados de mesa, passaram de completos desconhecidos a presença constante em talk shows, em eventos e prémios, tudo em poucas semanas. Em Portugal, a estreia mais tardia, em janeiro, só fez crescer a conversa que já vinha das redes sociais. Mas como assim? Como é que uma série que parecia ser de nicho, um romance queer, canadiano de baixo orçamento, teve este impacto internacional? E o que é que este sucesso diz sobre o momento cultural em que estamos a viver? Este é o Como Assim, um podcast do Público sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Eu sou Inês Rocha. Antes de começar, um aviso. Este episódio não contém spoilers significativos, mas se são daquelas pessoas que gostam de ver uma série sem expectativas, o melhor é irem ver Hitler Rivalry e voltarem depois. Vamos ao episódio. Para perceber como o Hitler Rivalry se tornou um fenómeno, temos de recuar até antes da série se estrear, mais propriamente ao BookTok, a comunidade de leitores do TikTok. Porque a história nasce primeiro como um fenómeno literário. O segundo livro da saga Game Changers, lançado em 2019 pela escritora Rachel Reed, já tinha um público dedicado, especialmente entre mulheres leitoras de romance. Foi através do BookTok que me apareceu pela primeira vez, porque eu sigo muitas BookTokers, principalmente também no estrangeiro. Estamos a ouvir Daniela Saltão, TikToker de moda e beleza, também apaixonada por livros e séries. Andavam todas a dizer que a adaptação em filme estava bastante parecida com o livro, o que é bastante raro neste mundo de leitoras. Dias antes da estreia na plataforma Crave, no Canadá, a 28 de novembro de 2025, a HBO deu-se conta do fenómeno e comprou os direitos internacionais da série. Ainda assim, inicialmente, a série foi pouco promovida. O trabalho de divulgação ficou mesmo a cargo do TikTok. Aliás, eu já sabia quase a história toda do primeiro episódio só pelo meu TikTok. Eram edits, claro que o facto das duas personagens serem super bem parecidas também ajuda imenso, não é? Eram falas das personagens. Os edits são um formato particularmente popular no TikTok. Pequenos excertos de séries ou filmes montados por utilizadores de forma criativa para passar uma mensagem. Algumas das montagens de Hitler Rivalry tornaram-se tão populares que uma das autoras acabou contratada pela própria HBO. Daniela quis perceber que série era aquela de que todos falavam. E adorei completamente, caí completamente no vício também. Aqui no Público, o fenómeno Hitler Rivalry também não nos passou despercebido. Comecei a ouvir falar da série no outono passado, porque a imprensa canadiana, americana começou a falar nisso e também os nossos colegas de podcasts e afins dessas geografias começaram
a dar conta de um fenómeno. Estamos a ouvir a Joana Amaral Cardoso, jornalista da secção de Cultura do Público, que diz ver demasiada televisão. E ainda bem, porque nos mantém atualizados sobre o tema com a newsletter que escreve semanalmente. Próximo episódio. Já com a entrada da temporada de prémios nos Estados Unidos, começa a haver um fulgor muito particular da série, especialmente pela obsessão que se desenvolveu em relação aos dois atores principais, que eram praticamente amadores, que estavam a servir em restaurantes. exatamente, e de repente começaram a ir a talk shows, a apresentar prémios, portanto o fenómeno já estava aqui a borbulhar. Entretanto, Hudson Williams e Connor Story ganharam estatuto de verdadeiras celebridades. Depois de apresentarem prémios nos Globos de Ouro, foram convidados para transportar a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Inverno e marcaram presença na carpete vermelha dos Oscars. São também alvo de especulação constante das revistas cor-de-rosa. É bom lembrar que não estamos a falar de uma grande produção televisiva. Heated Rivalry foi filmado em 36 dias com apenas 2 câmaras. Cada episódio teve um orçamento de cerca de $2 milhões. Para referência, o custo de séries de drama da HBO do mesmo género costuma variar entre 6 e $20 milhões por episódio. Ou seja, esta custou cerca de 1/3 a 1/10 do orçamento normal. O sucesso da série, como esperado, não foi instantâneo. Na semana de estreia, Heated Rivalry não conseguiu chegar ao top 50 das séries mais vistas em streaming, segundo um levantamento da Luminate, uma empresa de análise do mercado de entretenimento. A audiência foi aumentando ao longo das semanas. Desde o primeiro até ao último episódio, que foi para o ar a 26 de dezembro, o número de espectadores mais que triplicou. Não só graças ao TikTok, mas também às velhas conversas de café. Também eu acho que o passa-palavra continua a funcionar mesmo entre quem não tem redes sociais ou quem simplesmente está a conversar com amigos e ouve falar de uma coisa que tens mesmo que ver. Era um bocadinho essa a sensação no final do ano passado, era tens que ver isto. Entretanto, Heated Rivalry já ultrapassou os 10 milhões de espectadores só nos Estados Unidos e tornou-se a produção externa à plataforma mais vista da história da HBO. E o fenómeno não acabou. A segunda temporada já está confirmada e começa a ser filmada este verão. Mas então, o que é que atraiu tanto público para uma série que, à partida, parecia de nicho? Há várias camadas na resposta a esta pergunta. A primeira é, obviamente, o sexo. Eu acho que há vários fatores aqui. Acho que a parte sexual ajuda muito, não é? Porque atrai claramente ali um público. A parte estética, ou seja, os 3 homens principais da série são extremamente lindos de morrer, e isso, como é óbvio, que mexeu com a série. E aliás, a maior parte dos memes que nós vemos é tudo tipo, que delícia, não é? Portanto, acho que isso, como é óbvio, que mexeu. Estamos a ouvir Manuel Oliveira, influencer LGBT e um fã declarado de Heated Rivalry. Quem vê os trailers e também o primeiro episódio pode ficar com a impressão de que o sucesso da série tem só a ver com isto. A série tem muitas cenas sexuais, principalmente nos primeiros episódios. O criador, Jacob Tierney, deixou isto claro na entrevista coletiva em que o público esteve presente. But that was never an option for me to make it without the sex, because that's not what we're doing here. And I knew that the steamier we made it, the more attention it would get, frankly. And like, this is how a show like this can succeed, because we don't have big stars or a big budget or we have to do what the material wants us to do. And that's what the story wanted of us. Mas nada disto explica o impacto emocional que a série teve. No teu texto dizes que a série pode ser facilmente reduzida a sexo. E de facto, se virmos os primeiros episódios, simplesmente gira um bocadinho à volta disso. Não é? Tu conversaste com o criador da série e ele assumiu que esse lado é importante e que ele sabia que se apostasse nisso ia ter sucesso, não é? Sim, sem dúvida. A grande vantagem é que a maneira como este sexo é filmado e como este sexo é escrito, eu não li os livros, mas ele faz uma homenagem e uma transposição particularmente feliz, pelo que me dizem. O sexo é diálogo. O sexo faz parte da narrativa de uma maneira não voyeurística. E esse é o equilíbrio perfeito entre uma coisa que podia ser só vista porque pessoas bonitas, despidas, mas não, é uma série que conta uma história que te pede o tal empenho e que te ensina até algumas coisas sobre temas muito, muito atuais, como o consentimento e o diálogo numa relação, por exemplo.
Quando perguntei a fãs porque é que isto prendeu tanta gente, o consentimento e o diálogo surgiram várias vezes. Mas a resposta nunca se resumiu a um fator apenas. São várias camadas que se alinham. Comecemos pelo contexto em que a história se desenrola. O mundo competitivo do hóquei no gelo no Canadá e Estados Unidos. Eu acho que eles escolheram o cenário perfeito. Poderia ter sido qualquer desporto, porque acho que nisso estamos transversais em todos, tirando alguns, mas ou no futebol ou no basquete acho que seria a mesma coisa. E eu acho que é muito importante escolher estes espaços, porque também nos ajuda a perceber o quão as microagressões dentro destes espaços prejudicam as pessoas queer. Porque nós muitas vezes não pensamos, mas eu acho que 90% dos homens gays que eu conheço hoje em dia, ou pessoas queer no geral, se lhes perguntarem qual é a sensação de entrar num balneário, é péssima, é de terror, é de medo. Eu próprio tenho isto, eu odiava as aulas de educação física por causa disso, porque são espaços onde, principalmente os homens, acham que está tudo ok em chamar maricas, paneleiro, em estarem-se a tocar, ou seja, comportamentos quase primitivos, e eu acho que fizeram muito bem escolher estes espaços porque mostra isto, eles estão sempre a esconder, nunca há a pergunta de estás com alguém, é a pergunta sempre de quem é a moça, quem é a mulher, né? Portanto, estas coisas que nós achamos que podem não ferir, e nós chamamos-lhes microagressões por isso mesmo, porque são coisas que pouco a pouco vão nos deitando cada vez mais abaixo, não nos permitindo nunca sair daquele lugar escuro e de medo e de desconforto. Mas mesmo neste mundo hipermasculinizado, a série consegue fugir dos estereótipos comuns em séries LGBT+. Há sempre muito consentimento. E é sempre uma coisa, mesmo dentro do carnal, não é uma coisa agressiva, e que é o que se costuma muito ver, e é a forma como costumam muito ser retratadas as relações entre dois homens nas séries, que é esta coisa quase de brutalidade. E eu, no outro dia, até disse aos meus seguidores para fazerem um jogo mental, de pensarem a quantidade de séries que já viram, em que dois homens começam à porrada e a seguir estão na cama. Porque é esta coisa de eles só sabem ser brutos e isso é que leva ao sexo. E esta série não tem isso, o que só por si também já é muito diferente. O foco no consentimento verbal, não apenas inicialmente, mas ao longo da relação, agradou outro público, além da comunidade queer, o público feminino. Cerca de 2/3 da audiência da série são mulheres. O apelo é real, é muito interessante ver isso, e também poderia ser tudo muito simplista. Podia ter sido apenas um interesse por pessoas bonitas, que são boas de ver, entre aspas. Mas os vários ensaios que já vi sobre o assunto e também a minha própria reflexão mostram-me que isto tem muito a ver, esse apelo há um lado político e há um lado de questões que estão super atuais, como dizia, que tem a ver com o facto de, como até os nossos colegas do P3 uma vez titularam um texto, o consentimento é sexy. Não é uma exposição intencionalmente pedagógica, mas a série acaba por ser pedagógica. Existe comunicação, existe o consentimento mesmo com alguma transgressão, e é um retrato que acaba por ser, percebe-se para quem vê a série até ao fim, que é uma história de amor e não apenas uma história de uma atração muito, muito forte. O facto disto ter a ver com um lado político da nossa sociedade, o Jacob Tierney diz-nos isso na entrevista, que ele acha que é uma vitória ver esta interseccionalidade entre aquilo que é a perspectiva das mulheres, a perspectiva das pessoas queer, lá está, mulher incluindo todas as definições possíveis de mulher. We kind of get stomped on by the same folks. Porque somos espezinhados, e estou a citá-lo, pelas mesmas pessoas, e essa perspectiva política é essencial. Daniela Saltão concorda que, mais do que qualquer cena sexual, o grande apelo da série é a dinâmica das relações que são retratadas. As séries que acaba por existir mais em romances de pessoas heterossexuais, acaba por haver sempre um papel já pré-definido. O homem acaba sempre por ser mais dominante e protetor e a mulher acaba por ser sempre aquela personagem mais vulnerável. E nesta série acaba por não haver tanto isso, acaba por... ou seja, o papel deles é construído mais a partir da personalidade e não tanto a partir de estereótipos
sociais que nós estamos mais habituados, e depois, claro, o facto de ser um romance proibido. Mas concretamente, o que é que naquela relação te surpreendeu como mulher? O que é que não estás habituada a ver em séries do género? É a vulnerabilidade entre ambas as partes e a intensidade. Eu acho que eles acabam por falar muito mais dos sentimentos, do que estão a sentir, não tanto no início, mas depois mais para o fim, acabam por comunicar mais e acaba por haver mais intensidade e mais tensão do que propriamente quando é uma mulher e um homem, porque acaba por ser sempre mais a mulher a mostrar esse lado e não tanto o homem. Então eu acho que é principalmente isso, e acho que é por isso que este tipo de relações tem bastante... É bastante famoso, até no BookTok feminino. Há muitas mulheres que amam ler livros queer, e acho que é principalmente por causa disso, porque nos mostra algo diferente. Nós não estamos tão habituadas e acaba por nos prender mais. Mas não é só o público feminino a encontrar significados importantes nas entrelinhas da série. Manuela Oliveira, que viu a série de uma perspectiva mais queer, diz ver nas personagens vários tipos de armário. E a série mostra-nos 3 tipos de armários muito diferentes. Temos o armário do Shane, que é um armário claramente muito conservador, de uma pessoa que não se dá ao prazer, não se dá ao desejo, a própria personagem retrata isso. Ele é uma pessoa muito organizada, muito metódica, tem os objetivos, está muito focado, ou seja, ele sabe que tem o desejo, mas nunca vai passar à ação, não é? Portanto, quase que nunca vai pecar, não é? Sonha com o pecado, mas não vai pecar. Temos esse tipo de armário e que, portanto, a homossexualidade para ele nunca será uma opção. Depois temos o caso do Ilya, que claramente é uma pessoa sexualmente muito mais já explorada, com muito mais experiência, ou seja, que claramente aceita o desejo e vive no desejo. E isto é um tipo de armário que existe muito, que é: sexualmente eu posso sonhar com estar com pessoas do mesmo sexo ou género que eu, mas o amor nunca será uma opção. E depois temos o caso do Hunter, que tem, ou seja, não é um tipo de armário em específico, mas que acaba por ser, que é a infelicidade de viver uma vida toda no armário. O Hunter vem-nos mostrar muito esse lado, que é aquele dos homossexuais mais velhos, que se assumem mais tardiamente e que, portanto, vivem com este peso de toda a vida esconder um segredo, não ser feliz. E eu acho que essa personagem para mim está muito bem conseguida, porque eu senti, eu estava a ver a série e senti a aflição daquela pessoa. Achas que é importante para a comunidade, para pessoas que estão nessa situação, perceberem que há outros caminhos? Sim. Sim, eu acho que todos eles nos ensinam algo, quer à comunidade, quer fora da nossa comunidade, acho que nos ensinam algo. E o facto de haver cenas sexuais mais explícitas, tu no teu vídeo disses, graças a Deus que há. Sim. Qual é que é a importância disso também para a comunidade? Eu acho que vem também de um lugar de representatividade. É muito importante para nós também vermos os nossos corpos, as nossas ações expostas nas séries, nos filmes, não é? E o que eu, e mais uma vez, pergunto até no vídeo aos seguidores é: isto que vocês viram é algo que nunca viram entre um casal hetero? Claro que não. A maior parte das séries tem, não são todas, não é? Mas muitas séries têm este nível de cenas explícitas. E por isso eu acho que é muito importante. Quando nós falamos em representatividade não é só fazer uma série sobre pessoas LGBT, é mostrá-las na sua forma mais natural e mais pura. E porque nós fazemos uma série LGBT entre 2 homens gays, como acontecem muitas, e sempre que eles vão ter alguma relação sexual, a cena corta, isso não é representatividade, isso é querer agradar a gregos e a troianos. Mas, independentemente das mensagens que cada espectador possa tirar da série, de acordo com o seu contexto, Heated Rivalry é uma história de amor e não há nada mais universal do que isso. Se muita gente chega pelo lado mais sexual, acaba por ficar pelo lado emocional. Sim, eu sinto que há uma evolução da passagem do meramente sexual para o amoroso em várias partes, quer naquilo que é mostrado, até porque, por exemplo, nós nos últimos episódios as personagens continuam a ter uma vida sexual muito ativa, mas que é cada vez menos mostrada. Ou seja, eu acho que na própria narrativa da série há esta transição daquilo que era um caso meramente sexual para aquilo que passa a ser uma relação amorosa. E nisso eu acho que a série está muito bem conseguida, porque esta é a realidade de muitas relações LGBT, que é este caso só sexual e esta, principalmente quando estamos dentro do armário, que tentamos manter que é puramente sexual, ou seja, é muito aquela retórica do eu estou com homens sexualmente, mas eu vou casar com uma mulher, pronto. Que é
que no fundo eu acho que é aquilo que a série nos quer transmitir, que é esta perspectiva de dentro do armário de duas pessoas, como é que constroem uma relação. Mas para percebermos o sucesso desta série no final de 2025, temos de olhar também para o momento cultural que estamos a viver. Eu acho que esta série se torna um marco cultural sem saber. E sem saber porquê? Porque responde a uma necessidade cultural. Ou seja, as séries são feitas bastante tempo antes de irem para o ar, ou serem exibidas, e tal como aconteceu com uma série, e provavelmente acharão esta comparação tonta, mas o The Mandalorian, uma série do universo Star Wars, a primeira temporada do Mandalorian estreia-se no outono e inverno de 2019. E a segunda temporada chega já no outono e inverno de 2020. Estávamos em plena pandemia, inverno, confinamento extremo, e há um sucesso até anormal para uma série Star Wars, porque sendo obviamente um franchise muito conhecido e muito popular, mas eu acho que há coisas em comum com este momento. Temos um turbilhão de instabilidade no mundo, não é preciso estar a elencar a quantidade de coisas em que não podemos acreditar ou que não podemos tomar como garantidas neste momento, e a resposta a uma necessidade cultural de conforto, de final feliz, de amor que, sem deixar de ter obstáculos, se concretiza pela positiva, dá-nos algum otimismo. E que neste caso, pronto, a enorme diferença entre o Mandalorian e o Heated Rivalry é que, pronto, neste caso a fantasia não é espacial, é uma fantasia sexual e obviamente o amor entre dois seres humanos, e é muitíssimo real. Manuela Oliveira concorda que o mundo, e em particular a comunidade LGBTQIA+, estava a precisar de uma história como a de Heated Rivalry. Sim, completamente. Eu ainda no outro dia dizia que é normal que a maior parte das séries LGBT sejam séries pesadas e tristes, porque até agora as séries que nós fizemos foram séries a contar a nossa história. E a epidemia da SIDA não tem forma de ser feliz, não é? Tipo, é triste. Aquilo que se passou, a perseguição que nós sofremos, é triste. Ou seja, as séries históricas serão sempre tristes porque a nossa vida até agora foi perseguida e fomos sempre uma minoria, não é? Mas eu sinto que nós agora estamos num ponto em que começamos a ganhar espaço para contar a nossa vida normal e a nossa vida do agora. E eu sinto completamente que nós precisamos de histórias felizes. Nós precisamos de séries que sejam tipo um respirar, e é só uma história de amor. É só uma história de amor entre dois homens. Ou seja, conseguimos nos rever também na felicidade, também no amor, na beleza. E por isso eu concordo totalmente com essa frase. Eu precisava desta série. Foi realmente ok, nós também podemos existir e ter romances e ter felicidade sem ser sempre uma tragédia e com a perseguição e nos esconderijos. Na entrevista que deu à imprensa estrangeira, incluindo ao público, o criador Jacob Tierney mostrou-se feliz por a série se ter tornado mainstream. I think the fact that this appeals to both women and queer people, straight women, queer men, and some straight men, I think that it's so nice to see people come together over a love story, and to understand that love actually does, as sappy as it sounds, does transcend a lot of things and reaches people in a place that I think argument doesn't always. And you just show them people in love and they can't, it's harder to hate you. A história de amor entre dois homens encontrou um sucesso inesperado até na Rússia, país natal de uma das personagens, e onde o movimento LGBT+, é legalmente designado como extremista. É obviamente muito positivo. Acho que diz que quando as coisas têm que acontecer, acontecem, e que felizmente continua a haver alguma porosidade no controle que muitos países e muitas sociedades têm em relação às pessoas que pensam ou vivem de forma diferente daquilo que o poder dominante considera que ser correto. E é por isso que as internets e as piratarias servem. É também para permitir esse acesso e para que as pessoas se sintam vistas e também acompanhadas. Então para ti faz todo sentido este fenómeno? Sim. Sem dúvida. Fiquei agradavelmente surpreendida por ter gostado, porque às vezes há fenómenos que não passam disso, que não passam de um boom de popularidade ou de uma coisa muito, muito fugaz, e não me parece que seja o caso.
O que é que achas que a indústria vai aprender com isto? Vamos ter mais histórias destas? Adoraria ser muito otimista. Acho que no momento político que estamos, sobretudo no continente americano, não será bem por aí. Já houve outros exemplos de histórias absolutamente essenciais para estas comunidades e não só. Estou-me a lembrar do It's a Sin, a série britânica, e da série I May Destroy You, por exemplo. Deixaram o seu lastro, mostram o que é possível fazer, mas não são de todo a maioria, nem são de todo assim aquilo que vai continuar a dominar. A administração Trump, em particular em Hollywood, está a ter um poder, está a demonstrar a sua vontade de interferir naquilo que os americanos veem e produzem, e portanto naquilo que todos nós um bocadinho consumimos, e a luta pela diversidade e pela igualdade está um bocadinho em risco. Ainda assim, Hitler Rivalry está a ter um impacto real fora dos ecrãs. O sucesso global da série coincidiu com algo inédito no hóquei norte-americano. Jogadores reais, inspirados pela história, decidiram assumir publicamente a sua orientação sexual. O caso mais mediático foi o de Jesse Cortwam, um jogador de Minnesota que, após ver a série, publicou um longo testemunho nas redes sociais a assumir-se como gay. A série funcionou como um momento de ruptura pessoal, algo que nunca tinha conseguido fazer ao longo da sua carreira. A história de Cortwam não foi um caso isolado. Atores da série revelaram que outros atletas profissionais, ainda no ativo e no armário, contactaram-nos anonimamente para expressar que também se sentiram profundamente tocados pelo retrato da relação central na série. Um sinal de que Hitler Rivalry abriu conversas no mundo do desporto. Conversas que são muito necessárias. Na NHL, Liga Principal de Hóquei no Gelo nos Estados Unidos, há 0 jogadores abertamente homossexuais. No futebol, por exemplo, globalmente contam-se apenas 5 jogadores profissionais masculinos assumidos como gays. A esmagadora maioria das grandes ligas tem 0 jogadores assumidos. Como membro da comunidade LGBT+, Manuel Oliveira diz que a série lhe deu algum alento, mas tal como Joana, considera que ainda há um longo caminho a percorrer até à aceitação. Se me dissessem que esta série iria ter tanto sucesso em 2026, eu dizia que era mentira, porque acho que não vivemos tempos para isso. Eu acho que nós cada vez mais estamos numa altura mais conservadora, estamos claramente numa viragem a uma direita extrema, que é uma ameaça a toda a comunidade LGBT e a tudo o que não seja um homem branco hétero, não é? E culturalmente eu acho que isso se tem sentido. Mas o sucesso desta série deu um bocadinho de esperança de que nós ainda há quem nos queira, ainda há quem nos queira ver e quem nos ame por aquilo que nós somos. Mas dita também muito quem é que ainda nos respeita e que nos ama, que são a nossa comunidade e as mulheres. E isso é sempre assim, e nós vemos mesmo nas estatísticas que se fazem quando há eleições, de que as mulheres voltam muito mais para um lado pró-social, menos conservador, e os homens precisamente o contrário. E para mim esta série deu-me um bocadinho de alento, mas também acho que tem aqui algumas nuances que são precisas de ser exploradas, que é, está tudo bem porque são 2 homens hipermasculinos também, o que não aceita a comunidade LGBT, aceita um tipo de homem que também tem um comportamento muito heteronormativo, não é? E que, portanto, é mais fácil de aceitar. Ou seja, apesar de tudo, não acho que estejamos melhor. Ou seja, o sucesso desta série não me diz que a comunidade LGBT está melhor. Acho que continuaremos a sofrer homofobia e preconceito. Há uma luz ao fundo do túnel, mas ainda há um túnel, não é? Sim, e eu acho que o túnel, ultimamente, estamos mais no início do túnel do que estávamos há uns anos, se calhar. Conclusão. Hitler Rivalry é mais do que aquilo que parece à primeira vista. É o reflexo de uma vontade coletiva de ver uma história de amor que seja genuína, segura, feliz e queer, num momento em que tudo à nossa volta parece caminhar no sentido contrário. Talvez por isso tanta gente tenha sentido que precisava disto, não só a comunidade LGBT+, mas um público bem mais vasto. Por algumas semanas, a série lembrou-nos que, até numa época em que velhas ideias parecem ganhar um novo espaço, ainda há lugar para relações dialogadas e respeitosas, seja de que género forem.
Obrigada por ouvirem o episódio até ao fim. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha. A revisão é da Patrícia Jesus. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de partilhar com um amigo, de seguir o podcast na plataforma onde ouvem e de dar uma avaliação. O Como Assim regressa daqui a 15 dias. Até lá!